Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário em que você esteja assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao canal. Finalmente, quarto vídeo. Nessa sequência de 4 vídeos que nós gravamos aqui, nós estamos abordando as obrigações divisíveis e as obrigações indivisíveis. No primeiro vídeo, tratamos especificamente das obrigações divisíveis. No segundo e no terceiro vídeos, estudamos as obrigações indivisíveis. E nesse quarto vídeo nós vamos finalizar as obrigações indivisíveis. Mas nós vamos abordar um ponto desse conteúdo, desse assunto, obrigações indivisíveis, que é interessante. Porque é exatamente quando a obrigação indivisível ela perde a qualidade de indivisível e passa a ser uma obrigação divisível. Tá joia? Vamos tentar imaginar, então, agora, dando pontapé, então, já no conteúdo desse último vídeo, pontapé inicial. Vamos tentar imaginar aqui uma situação clássica de obrigação indivisível. Suponhamos que Benedito e Clodoaldo, aqueles fazendeiros de exemplos atrás, eles tenham ali criação em suas fazendas, suas respectivas fazendas, criação de touro, criação de cavalos, touros de raça, inclusive, né? Com um preço médio ali muito bom na região. E aí eles assumem um compromisso de entregar um touro. Não é um cada um, não. Entregar um touro. Eles têm a obrigação de entregar um touro a Francisco. E aí, meus amigos, eles, na véspera de cumprir com essa obrigação de entregar um touro a Francisco, eles acabam por volta das 6 horas ali da tarde, começando a tomar bebida alcoólica. Era uma sexta-feira, no sábado eles teriam que entregar o touro, e aí começaram a tomar uma bebida alcoólica dali, outra dali, cada um na sua respectiva fazenda, e começou a vir uma chuva muito grande ali na região, uma chuva muito forte. E eles acabaram ali desatentos, porque estavam ali em momento, né, de desligamento mental das coisas em geral, das coisas importantes da sua fazenda, né? Não tô querendo criticar não, hein? E aí acabaram esquecendo de colocar os seus respectivos gados nos locais apropriados para eles passarem a noite, local coberto, como eles sempre passavam. Então, naquela noite, eles, por esse descuido, acabaram se esquecendo de fazer ou de mandar alguém fazer. E acabou que, durante aquela noite, o gado de ambos acabou sofrendo com a chuva. Tinha uma região que era de alagamento, aí ali os touros acabaram atolando ali naquelas regiões, naquelas áreas, e morreram durante a noite. Todos os touros de Benedito, todos os touros de Clodoaldo. Meus amigos, chegou o sábado e era o dia de cumprir aquela prestação, de realizar, de adimplir aquela obrigação indivisível. Será que a obrigação que tem por objeto a entrega de um touro, ela é divisível ou indivisível? Lógico, de acordo com o que a gente já vem estudando desde os primeiros vídeos, fica fácil a gente constatar que um touro é um bem indivisível e, portanto, a obrigação que envolve a entrega de um touro é uma obrigação indivisível. Mas agora, o que acontece? Não há mais como eles entregarem o touro, porque se tornou impossível. Uma pergunta que nós fazemos aqui também. Essa impossibilidade se deu sem ou com culpa de Benedito e Clodoaldo? Se deu com culpa de Benedito e Clodoaldo, especialmente na modalidade negligência, que eles negligenciaram a guarda daqueles bens na noite que antecedia o dia de cumprir a obrigação. Aí, meus amigos, o que acontece? Eu vou ilustrar aqui na tela a configuração desse exemplo, desse caso hipotético nosso, para poder a gente exatamente chegar naquele ponto que eu disse a vocês no início. Para a gente verificar
em qual dinâmica que uma obrigação indivisível ela se torna uma obrigação divisível. Ou seja, ela perde a sua qualidade de obrigação indivisível para se tornar uma obrigação divisível. Nessa relação nós temos um credor, que é Francisco, e nós temos dois devedores, que é Benedito, que são Benedito e Clodoaldo. Essa obrigação é divisível ou indivisível? Já concluímos que é indivisível. Ora, é indivisível porque eles têm que entregar um touro a Francisco. Mas, por culpa de Benedito e Clodoaldo, essa obrigação indivisível se tornou impossível de ser cumprida. Mas aí, quando nós estudamos sobre entrega, obrigação de dar coisa certa ou dar coisa incerta, nós vimos que antes da tradição, antes da entrega, se houver a perda da coisa por culpa do devedor, a obrigação se converte em perdas e danos. O devedor culpado, ele tem que pagar o equivalente e mais as perdas e danos. Nesse caso aqui, suponhamos que o touro, a média de preço ali daqueles touros era de 50 mil. Então, o touro que eles iam entregar para Francisco tinha esse valor de 50 mil. E o próprio Francisco já tinha preparado lá na fazenda dele um local apropriado para poder receber aquele touro. E gastou bastante dinheiro, ele gastou 10 mil reais, porque ele colocou ali um local, assim, muito bem preparado para recebimento desse bem semovente que era aquele touro. Então, meus amigos, Francisco sofreu com esse gasto aqui, de 10 mil reais, preparando lá o local para poder receber o touro. O que vai acontecer nessa situação aqui agora? Lembra que a gente falou lá, entrega de coisa, obrigação de dar coisa, certa ou incerta? Quando a perda ocorre antes da tradição, via de regra, o que vai acontecer? Se o devedor foi culpado, aquela obrigação vai se converter em perdas e danos. Nesse caso aqui, então, Benedito e Clodoaldo teriam que pagar 60 mil reais a Francisco. Por quê? O equivalente, os 50 mil, e mais 10 mil das perdas e danos correspondentes àqueles gastos que Francisco efetuou para poder construir um local para receber o touro. Aí, meus amigos, percebam que uma obrigação que inicialmente era indivisível, porque era de entregar um bem indivisível, que era o touro, agora acaba tendo um novo contorno. Por quê? Porque agora a obrigação de Benedito e Clodoaldo não é de entregar o touro mais, porque ela se tornou impossível por culpa deles. Agora essa obrigação é de pagar quantia, é de pagar os 60 mil reais. Nesse caso aí, então, a gente percebe que aquela obrigação que inicialmente ela era indivisível, em razão das perdas e danos, ela perdeu essa qualidade de indivisível e passou a ser divisível. Por que divisível, Alberto? Por que agora é divisível? Porque a dívida de valor, ela em sua essência, ela é uma obrigação divisível. Porque que 60 mil reais, por exemplo, é fracionável. É possível distribuir 20 mil de responsabilidade de um e 40 mil de responsabilidade do outro, 30 mil de responsabilidade de um, outros 30 mil de responsabilidade do outro. Olha, a dívida de valor, em essência, ela é uma dívida divisível. Então, aquela obrigação que inicialmente era indivisível, ela agora perdeu a qualidade de indivisível e se tornou uma obrigação divisível. Perceberam, amigos? Que coisa legal, né? E essa regra aí está prevista no caput do artigo 263 do Código Civil, que fala que perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. É por isso que a obrigação que inicialmente é indivisível, ela se resolve em perdas e danos se ela se tornar impossível por culpa dos devedores. Beleza?
Mas aí você se pergunta, Valberto, nesse caso aí, houve culpa dos dois devedores. Todos os dois têm que pagar igual? Já que agora virou uma obrigação divisível, né? Então, Benedito paga 30 e Clodoaldo paga 30? Vamos ver se está certo o seu raciocínio? Porque para saber se o seu raciocínio está certo, nós vamos invocar aqui o parágrafo 1º do artigo 263. E o parágrafo 1º do artigo 263 diz o seguinte: se as perdas e danos decorreram de culpa de todos os devedores, foi de todos os devedores, sim ou não? Foi. Responderão todos, responderão os dois, por partes iguais. Muito bom. Então, nesse caso aqui, o Código faz uma presunção. Se houve culpa de todos os devedores, eles responderão pelas perdas e danos em partes iguais. Então, nesse caso, Benedito vai ser devedor de 30 mil e Clodoaldo vai ser devedor de outros 30 mil, porque a despesa total era 60, dividiu de forma igual entre os devedores culpados, porque ambos eram culpados. Tá joia, amigos? Então, professor, tem alguma sugestão de anotação nesse começo da aula aqui? Tem, lógico que tem. Eu já falo para vocês o seguinte, pode cravar aí esse subtópico 2.4, perda da indivisibilidade. Aí, como conteúdo desse subtópico, você pode colocar aquilo que a gente disse, que é o conteúdo do artigo 263 caput, perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. E você faz, é claro, aí uma referência ao artigo 263 caput do Código Civil. Tá joia? Além disso, você pode colocar aí também uma observação, que é dizer exatamente aquela regrinha que a gente falou, que se houver culpa de todos os devedores, eles vão responder pelas perdas e danos em partes iguais. Aí você coloca esse enunciado, que na verdade é exatamente a redação do próprio parágrafo 1º do artigo 263. Aí você também faz essa referência lá na observação. Tá joia? Quando o professor lateraliza aqui, você já sabe o que você tem que fazer, né? É o momento para poder você printar a tela, registrar esse conteúdo para ajudar na sua anotação, beleza? Então vamos lá, professor lateralizou, 3, 2, 1, printou, registrou, beleza então. Vamos agora analisar uma hipótese um pouquinho diversa, diferente. Perceberam que aqui nós vimos uma situação em que houve culpa dos dois devedores? Houve. Mas e se fosse diferente? Se tivesse havido culpa, na verdade, de um só devedor? Suponhamos que Benedito tivesse se alterado mais do que Clodoaldo, e, na verdade, Clodoaldo nem tivesse ingerido bebida alcoólica nem nada, e tivesse guardado o seu gado. Ou seja, Clodoaldo guardou os seus touros, guardou, mas Benedito, lá na fazenda dele, que era vizinha a de Clodoaldo, Benedito tomou a mais. E aí, tanto deixou o seu gado solto, como invadiu a propriedade de Clodoaldo, e foi lá e abriu o local onde estava o gado de Clodoaldo, e o gado acabou saindo para a chuva. Quando o gado saiu, ele trancou e deixou o gado para o lado de fora. Benedito, numa atitude totalmente infeliz. E aí o que aconteceu? O gado todo se perdeu, a obrigação de entrega foi inviabilizada, de entrega da coisa, mas foi por culpa de um ou de dois, de todos os devedores? Aqui já é uma hipótese diferente daquela primeira, em que houve culpa dos dois. Aqui houve culpa de só um dos devedores. E para esses casos, o Código traz um tratamento diferente. Por quê? Porque o devedor não culpado pela perda não pode responder de maneira igual a que vai responder o devedor culpado pela perda. Seria injusto isso. Por isso é que no parágrafo 2º, o Código traz uma regra diferente. Vou colocar aqui a configuração de novo daquela relação. É a mesma, quase, que a gente viu no início, só muda aqui porque aqui agora não foi mais culpa de todos os devedores, foi culpa de apenas um devedor, foi culpa apenas de Benedito. As despesas eram a mesma, olha só, o equivalente, o touro valia 50 mil
E as perdas e danos lá, os 10 mil que Francisco tinha feito o galpão para poder receber o touro, eram os 10 mil relacionados às perdas e danos, e os 50 mil era o equivalente. Aí o código, no parágrafo 2º, fala assim pra gente: se for de um só a culpa, aqui foi só de Benedito, ficarão exonerados, livres os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Valberto? Então, Benedito aqui vai ter que pagar os 60 mil a Francisco? Pois é, amigos. A literalidade desse dispositivo aqui, a letra fria da lei, pode nos levar a fazer esse tipo de raciocínio. Mas, na verdade, não é isso. Olha só esse que é o devedor culpado responde pelas perdas e danos. Ou seja, no equivalente, qual é o equivalente? 50 mil, que era o valor do touro. Perdas e danos aqui foram os 10 mil. Então, a interpretação que se tem que dar aqui é o seguinte, ó, Benedito, ele vai ser responsável integralmente por isso aqui, ó, pelos 10 mil, pelas perdas e danos. Agora, e o equivalente? O equivalente vai ratear entre os dois. Clodoaldo vai ser responsável por 25 mil e Benedito vai ser responsável por outros 25 mil. Então, no final das contas, Benedito vai ter como dívida 25 mil relacionado ao equivalente e mais os 10 mil das perdas e danos. Então, Benedito vai ter que pagar 35 mil. Já Clodoaldo não. Ele só vai responder no equivalente. Porque como ele não foi culpado, ele não responde pelas perdas e danos. Então, Clodoaldo vai só cumprir pela sua parte no equivalente, que é de 25 mil. Beleza, meus amigos? Deu para poder entender isso daí? Essa interpretação que a gente está fazendo aqui agora não é algo isolado da cabeça do professor, não, né? Isso daqui é algo que já está, inclusive, em sede doutrinária, muito bem alinhado. Inclusive, tem o STJ, através do Conselho da Justiça Federal, ele realiza periodicamente jornadas de direito civil envolvendo diversos estudiosos da área. E aí, ali eles elaboram, formulam enunciados, que são proposições de interpretação de dispositivos do Código Civil, não só do Código Civil, mas da legislação civil, da legislação civil em geral do nosso país. E aí, ao interpretar esse artigo aqui, eles editaram uma súmula, um enunciado 540 do CJF, que diz que se houver essa perda por culpa de apenas um dos devedores, todos respondem de maneira divisível pelo equivalente, que foi o que nós dissemos aqui. O equivalente, os dois vão responder de maneira igual, 25 para cada um. Mas só o culpado, no caso Benedito, vai responder também pelas perdas e danos. Tá joia? Isso daqui vem a calhar, né? Converge com aquilo que nós acabamos de explicar aqui para vocês. Professor, tem alguma sugestão aí a título de anotação nesse particular aí? Temos sim para vocês. Qual é a observação? Você pode colocar aí a observação 2. Dizer que, havendo perecimento do objeto da prestação indivisível por culpa de apenas um dos devedores, todos respondem de maneira divisível pelo equivalente. Pelo equivalente, todos eles vão ter que responder, tanto aquele que foi culpado como aquele que não foi culpado. Mas, pelas perdas e danos, só responde quem? Só responde o devedor culpado. Isso daí é uma conclusão que a gente chega baseada numa leitura conjugada tanto do parágrafo 2º do artigo 263 do Código Civil, então você pode fazer essa referência aí, como também daquele enunciado 540 que nós dissemos para vocês do CJF. Beleza? Então, quando o professor lateraliza aqui, você já sabe o que é, né? É para te dar a oportunidade de printar a tela e de registrar essa sugestão para suas anotações. O professor lateralizou, vou te dar agora o top de 3 segundos para você registrar, para você printar. 3, 2, 1, printou, registrou, beleza. Meus amigos, chegamos ao final do nosso 4º e último vídeo sobre obrigações divisíveis e indivisíveis. Conseguimos aqui abordar todos os artigos que tratam desse tema aí no Código Civil. E agora, o que nós vamos fazer?
Na aula do dia 28/4, nós vamos, de posse dessas informações, aplicá-la de maneira prática, de maneira que nos leve a refletir essas informações. Eu vou levar casos para vocês e aí nós vamos trabalhar essas informações aplicadas a casos hipotéticos que nós vamos trazer para vocês em sala de aula. Muito obrigado por tudo. E agora, finalizando, aí sim, né? O último que sair, por favor, apaga a luz. Um grande abraço.